Será que você não tem se prendido muito no ainda não fiz e tem acabado deixando passar despercebido o já? Oi, gente! Vim aqui para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Mirella Oliveira, sou nutricionista e trabalho com comportamento alimentar. Não se assustem por tantas roupas, por eu estar tão encapotada, porque hoje está fazendo 14 graus, minha casa já é naturalmente fria, então eu tô com bastante frio. Por mais que eu esteja toda agasalhada, toda quentinha, minhas mãos continuam geladas, porque não tem jeito, né? Trabalhando no computador, celular, não tem como. Mas hoje eu queria muito trazer um daqueles vídeos que a gente bate um papo, a gente questiona algumas coisas e reflete sobre muita coisa, sobre a nossa alimentação, sobre o nosso corpo e outros aspectos que rodeiam a nossa vida e a nossa rotina. E hoje eu queria te trazer uma questão que a gente vive muito no momento que a gente está. Hoje, para ser mais exata, eu tô gravando esse vídeo dia 2 de julho de 2025 e entramos, né, oficialmente na metade do ano, exata. Então faltam exatamente 6 meses ali para que 2025 se acabe. E é uma data um pouco reflexiva, porque a gente sempre começa o ano desejando muitas coisas, almejando muitos objetivos, planejando muitas conquistas, muitas metas, né? Muitas mudanças na nossa vida. E chegar no meio do ano com essas conquistas feitas, realizadas ou não, é um momento que traz esse tipo de reflexão pra gente. Eu queria que você se perguntasse: será que você não tem se prendido muito no ainda não fiz e tem acabado deixando passar despercebido o já? Por que eu te pergunto isso? Porque concorda comigo que o nosso dilema de meio de ano é sempre entre esses dois paradoxos, já e ainda não. Por quê? A gente chega na metade do ano com aquele pensamento de que, puxa, eu ainda não fiz algum exercício físico, eu ainda não emagreci tantos quilos que eu queria emagrecer, eu ainda não mudei alguns hábitos alimentares que eu tinha que mudar, eu ainda não consegui implementar na minha rotina hábitos saudáveis, hábitos alimentares saudáveis, né? Eu ainda não fiz tal coisa, eu ainda não conquistei tal cargo na minha empresa, eu ainda não faturei tantos reais. A gente fica muito nesse aspecto de eu ainda não, eu ainda não, eu ainda não. Mas será que a gente não tá perdendo muito tempo nesse ainda não, que poderia estar sendo aproveitado pra gente conseguir enxergar o já? O que você já fez até metade do ano? O que você já conquistou? O que você já viveu? O que você já mudou na tua rotina, melhorou em algum aspecto? O que você já conseguiu colocar na tua rotina que antes não era possível? O que você já fez pelo teu corpo, algum movimento, algum exercício, por exemplo, que antes não era possível e hoje você consegue que seja 5, 10 minutinhos por dia? O que você já fez no teu trabalho que antes talvez você tinha algum bloqueio de fazer e hoje já não tem mais? O que você já conquistou esse ano? O que você já viveu esse ano? O que você já se tornou? Eu tenho certeza que você agora tá muito diferente de você lá no começo do ano. Então, o que você já se tornou? Como você já é hoje? A gente precisa começar a enxergar o que a gente já melhorou. Porque metas, conquistas, desejos são nada mais, nada menos que tentar melhorar aquilo que nós somos hoje, aquilo que nós temos hoje. São formas da gente conseguir fazer melhor do que ontem e talvez pior do que a gente consiga fazer no dia seguinte. A gente sempre vai estar buscando essa melhora, a gente sempre vai estar buscando essa evolução. Mas a verdade é que a gente nunca vai conseguir sair desse ainda não se a gente não começar a reconhecer o já. Se a gente não começar a comemorar o que a gente já avançou. Se a gente não começar a aprender com o que a gente já evoluiu. Porque por mais que tenha sido pouco aos teus olhos, por mais que não tenha sido da maneira como você achou que deveria ser, por mais que tenha sido inferior às tuas expectativas quanto a isso, você ainda assim precisa olhar para essa situação, olhar para esse processo e aprender alguma coisa. Porque assim você consegue evoluir para daqui para frente. Assim você consegue olhar para trás
avaliar tudo o que aconteceu, avaliar tudo o que você conquistou ou não, identificar o que faltou ali para talvez sair melhor, o que faltou ali de mim mesma para que hoje eu estivesse melhor em tal aspecto. E além disso, se parabenizar pelo que você já conseguiu. Porque por mais que seja pequeno esse detalhe, por mais que seja pequeno esse avanço, ainda assim é um progresso, certo? E a importância do processo vale muito. Então, comemore, se parabenize, reconheça da onde você saiu e para onde você chegou. Porque por mais que você não tenha chego ali no ponto final, né, no objetivo final, você ainda passou dia após dia por micrometas, mini metas, metas, para depois chegar nas tuas macro, que é realmente o objetivo final. Eu vou te dar um exemplo muito claro, tá? Porque eu gosto de trazer essa pessoalidade, para que vocês se conectem comigo também. Eu, esse ano, todo ano, na verdade, eu faço algumas metas. Em muitas áreas da minha vida, profissional, espiritual, pessoal, saúde. Então, eu tinha algumas metas. E esse ano, uma das metas que eu tinha era correr. Correr mais. Na verdade, eu tenho um objetivo, eu tenho uma prova-alvo na corrida no final do ano. Mas, para que eu consiga desenvolver uma certa performance na corrida, eu estou sentindo a necessidade de perder um pouco de peso, de emagrecer um pouco. Não que eu já não tivesse algumas questões físicas que eu gostaria de mudar, e tá tudo bem também. Mas emagrecimento não estava como meu foco principal esse ano. Porém, eu vi que talvez me ajudaria muito nesse objetivo que eu tenho pro final do ano, quanto a corrida. Porque é meio óbvio, né? Mas quanto mais leve você é, menos difícil fica. Eu digo menos difícil porque fácil nunca é, né? Ainda mais por se tratar de um esporte que trata muito a nossa mente. Então, eu tenho sentido essa necessidade. Mas eu não sei se eu vou conseguir chegar nesse objetivo final da corrida que eu tenho no final do ano sem que eu consiga passar por esse processo. Eu tô melhor do que eu tava no começo do ano, quanto a peso em si, a físico, a performance, a resistência, mas eu não tô ainda onde eu imaginei que eu estaria na metade do ano. Inclusive, eu coloquei na minha mente metas de quilometragens mesmo, e ritmos específicos para metade do ano que eu não tô alcançando ainda, mas eu tô me respeitando, eu tô me acolhendo e tentando olhar de uma forma mais gentil para esse processo, porque ainda assim eu tô muito melhor que o começo do ano. Eu já avancei muito, por mais que eu não tenha avançado tanto quanto eu gostaria, mas talvez seja exatamente onde eu tenho que estar. Às vezes a gente acha que tem que ir muito além, alcançar coisas muito grandes, viver coisas extraordinárias e inimagináveis, mas às vezes a gente simplesmente está no lugar onde a gente deveria estar. A gente simplesmente é quem a gente deveria ser nesse exato momento. E a gente precisa olhar para isso com um olhar mais gentil e se acolher também, para que a gente consiga, sim, continuar progredindo, continuar avançando. Então, a pergunta que eu te faço é exatamente essa. O que você já, nesse meio do ano de 2025, o que você já, nesses 6 meses que já passou? Eles já passaram. Ainda 6 meses estão por vir. Mas o que você já viveu? O que você já experimentou? O que você já melhorou? O que você já mudou? O que você já redescobriu? Talvez tenha sido um tempo onde você se conheceu melhor, onde você conheceu melhor a tua própria identidade e tá se redescobrindo uma nova pessoa. E isso é incrível. Então, eu quero que você reflita nisso, para que ao longo desses próximos 6 meses você seja um pouco mais gentil com essas metas, um pouco mais gentil com esses desejos, dessas resoluções, né, do ano, para que você consiga focar no processo. O processo sempre vai ser mais importante que o objetivo final. É a forma, não só o processo em si, mas é a forma como você passa por ele. Como você se percebe, o que passa pela tua mente, o que você aprendeu nesse processo. Foca um pouquinho mais nisso. Eu tenho certeza que você vai chegar no fim do ano totalmente diferente do que você imagina. Bom,
Eu espero que vocês tenham gostado de refletir um pouquinho mais sobre isso comigo. Foi um tema um pouquinho mais curto, mas eu acho um tema muito pertinente pra gente trazer nesse momento do ano. E é sempre bom a gente conseguir refletir sobre como nós temos vivido a vida. Porque às vezes a gente foca tanto em algumas perspectivas muito limitadas e muito exigentes, muito rígidas com nós mesmos. E isso acaba nos travando, acaba nos paralisando de avançar, simplesmente de melhorar, de nos conhecermos, e que acaba sendo o aspecto mais importante da nossa vida. A gente se entender, ter a nossa identidade firmada e viver a vida da melhor forma, com saúde integral, não só pro corpo, mas pra mente também. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me comenta aqui embaixo, respondendo essa pergunta, o que você já esse ano? E o que você ainda não, que você com certeza vai focar ali no processo ao longo desses próximos 6 meses. Eu vou adorar saber. Um beijo e até o próximo vídeo.